Isso eu tô falando de livros de, por exemplo, não ficção, livros de autoajuda, livros de filosofia, etc. Mas quando a gente tá falando de livros de, por exemplo, ficção, hoje eu leio um pouco menos de livros de ficção, né, mas eu ainda leio. E eu falo assim, pô, cara, a gente vai assistir, sei lá, Vingadores, Harry Potter. A gente fala, pô, não seria mais legal se essa coisa fosse de tal jeito, se isso daqui fosse maior quando a gente vê o filme. Quando a gente lê um livro, é literalmente a sua imaginação que dita. E eu sou uma pessoa com um imaginário extremamente aguçado. E eu tenho uma imaginação muito fértil. Então eu posso literalmente pegar as palavras e criar o meu próprio universo na minha cabeça. Olha que lindo. Você tem literalmente o filme perfeito na sua cabeça. Da cor que você imagina, do ângulo de câmera que você imagina. Então o primeiro passo é que leia livros. Se você se sente confuso, se você não entende nada, continua. É assim que funciona o negócio. A confusão é o primeiro passo para a sabedoria. Ponto 2, prática. Não adianta só ler. Você precisa pôr em prática. Você precisa provar para o seu cérebro o motivo daquilo ser benéfico. Porque a gente é um somatório da evolução da humanidade. E um dos principais fatores quando você dorme é quando o seu cérebro ele faz uma limpa geral nas memórias. Então o seu cérebro ele limpa as memórias que deveriam ir embora e deixam as memórias que deveriam ficar. Isso foi incrível para nossa evolução, porque nosso cérebro, querendo ou não, é algo limitado. Então, a evolução fez com que a gente lembrasse de coisas necessárias e remover as coisas que são totalmente desnecessárias. Uma dica muito boa em que eu aprendi é aplique o dobro do que você aprende. Então, você estudou algo, aplica, faz alguma coisa com aquilo. Escreve, ensina, ou se você está aprendendo algo de não ficção, aplica, sei lá, uma dica de produtividade, uma dica de leitura que tu está aprendendo aqui agora, aplica. Vai ler, tá aprendendo sobre organização do seu computador, vai lá e faz. Tá aprendendo sobre mecânica quântica e desenha. Igor, se for algo que eu simplesmente não posso aplicar, existe um gráfico, esse é o gráfico de William Glasser, o gráfico onde ele não é tão exato, mas ele traz uma ilustração boa para que a gente perceba. É que a gente aprende 10% lendo e 95% ensinando. Não sei se esse dado tá certo, tá? Mas o que significa isso? Quando você precisa ensinar outra pessoa, significa que você precisa absorver um conteúdo, decifrar aquele conteúdo, organizar ele de uma forma em que a outra pessoa entenda. Porque se você não sabe simplificar um conteúdo, algo significa que você não aprendeu. Albert Einstein. Não sei se essa frase é atribuída a ele, mas que eu sei é. Então, cara, literalmente vocês têm o Instagram, o YouTube, etc. Tem o YouTube, etc. pra ensinar outras pessoas. Vai, ensina. Porque você vai aprender 10 vezes, 9,5 vezes melhor. Literalmente, os primeiros conteúdos que eu criei, o primeiro foi de academia, o segundo foi de relatividade geral, explicando como que daria pra viajar no tempo, utilizando ou gravidade ou velocidade. Isso, pô, em 2021, 2020, era que eu te dei várias dicas legais aqui, mas se eu pudesse te dar uma dica final, seria não busque o conhecimento como fim utilitário. Ou seja, não só busque o conhecimento para um fim, uma finalidade. Não pense no ato de adquirir conhecimento como uma labuta, como um trabalho, ou para ganhar mais dinheiro, ou para ostentar o seu conhecimento. Porque assim você sempre vai buscar, você sempre vai olhar o conhecimento e o ato de estudar como trabalho, não como prazer. Entenda que o mundo tem infinitas coisas para você aprender. Literalmente hoje, em um dia, você tem mais informação do que uma pessoa que viveu a vida inteira 1000 anos atrás. Uma rolada de TikTok lá ele. Uma deslizada de TikTok, você simplesmente pegou mais informação do que uma pessoa inteira viveu na era medieval. Pré-história, o mundo tem infinitas coisas para você aprender. Você pode escolher viver uma vida utilitarista e pequena, você simplesmente trabalha pelo conhecimento, ou você consegue criar amor por aquilo e o conhecimento vai se tornar consequência, a sabedoria se torna consequência e principalmente o resultado, o dinheiro vai se tornar consequência. Quando a gente gosta de algo, a gente faz aquilo com amor, a gente faz aquilo com avidez, a gente faz aquilo porque a gente quer fazer isso. E se a gente gosta de fazer aquilo, a gente faz mais. Se a gente faz mais, a gente tem mais resultado. O oráculo de Delfos disse uma vez que Sócrates era o homem mais esperto do mundo, mais inteligente. E Sócrates, na sua inteligência absoluta, começou a perguntar para os mais inteligentes de todo o que eles sabiam. E eles falavam que sabiam de tudo. Sócrates, por sua vez, criou talvez uma das frases mais significativas do mundo em relação à sabedoria, que é: eu só sei que nada sei. Eu, como uma pessoa inteligente, sei apenas uma coisa, que eu sei pouca coisa. E agora que você sabe como ficar mais inteligente, se inscreve no canal para você ficar mais inteligente, mais rico. A gente tem vários cursos de marketing digital, como criar o seu negócio online, de graça, então mais de 1 hora, você vê alguns na tela aqui. Então, se inscreve no canal, meu nome é Igor Cadox, produtor marqueteiro, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!